Um dos instrumentos que Pequim está usando para tentar dominar o mundo é a famosa iniciativa do cinturão e da rota, né? Que é a nova rota da seda, é a Belt and Road, né? O que isso significa? Isso é, na verdade, a ressurreição de um antigo projeto norte-americano. Pequim, para dominar o mundo, está usando um projeto americano antigo. Por quê? Abraham Lincoln ele já tinha um projeto que é chamado Projeto da Ferrovia Transcontinental. Esse projeto, o que que ele fez? Ele rompeu o monopólio do Império Marítimo pela primeira vez na história moderna, né, rompendo o domínio secular da coroa britânica sobre as rotas comerciais globais, tá? Então, aquela oligarquia da época e de hoje, eles sempre governaram controlando pontos de estrangulamento do comércio internacional, ou seja, rotas de navegação estreitas, canais e estreitos. Ou seja, o controle global, e isso aqui é uma das almas da própria geopolítica, geopolítica é você entender como a geografia influencia a política, ou como a estrutura geográfica ela influencia o jogo do poder global. Então, quando você pensa numa geopolítica, você pensa como os países usam a política para controlar o mundo a partir da geografia. Então, isso aqui que eu digo para vocês agora é um algoritmo para você interpretar o que está acontecendo. As potências globais sempre dominaram o mundo, controlando as passagens estreitas que transportam militares e transportam mercadorias. Nós estamos falando ali de rotas de navegação estreitas, como o Estreito de Hormuz, portos, canais, como o Canal do Panamá, como o Canal do Suez e também os estreitos, tá? Então, o que que significa isso? Quem controla os canais e os estreitos controla o mundo. Você não tem noção o tamanho do poder que os iranianos têm ao controlarem o canal, o Estreito de Hormuz. Se os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz, meus amigos, o mundo vai para o buraco. O mundo vai para um caos completo, tá? Então, vamos aqui prestar atenção na seguinte ideia. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. A gente vai ter que voltar para o primeiro grande conflito mundial, tá? Você sabe qual foi a real causa do primeiro grande conflito mundial? Tem a ver exatamente com o que está acontecendo no território iraniano hoje. Por quê? Eh, o quando a gente olha essa história, o que a gente aprende é o seguinte: a verdadeira causa do primeiro grande conflito mundial não foi a eliminação do Duque Francisco Ferdinando, não foram as quebras de alianças, na verdade foi o confronto entre a crescente potência industrial alemã e a elite marítima anglo-saxônica. Essa foi a verdadeira causa, tá? Aquilo que aconteceu com o Duque Francisco Ferdinando, que foi eliminado, foi só o estopim, foi só o catalisador. Na verdade, o primeiro grande conflito mundial aconteceu por uma disputa entre a Grã-Bretanha e os alemães, tá? A Grã-Bretanha não tolerava uma Alemanha que trazia perigo para a sua supremacia sobre os mares, tá? E a gente sabe que um dos maiores potências do Reino Britânico era a sua marinha. A gente sabe que devido à marinha britânica, Napoleão Bonaparte não conseguiu acessar o território britânico e teve que fazer o famoso bloqueio continental. Então, o mar era o domínio do Império Britânico no contexto do primeiro grande conflito mundial, era o império do domínio britânico, tá? O Império Britânico não era apenas as suas bandeiras, as suas colônias, mas as suas finanças, os seus minerais e o seu comércio, que era completamente, espalhado pelo mundo a partir da Marinha Britânica, tá. Então, essa é a mesma lógica que define o Império Americano hoje. O Império Americano hoje, ele tem uma configuração muito semelhante ao que havia do Império Britânico na época do primeiro grande conflito mundial, tá. Ou seja, tanto o Império Britânico do início do século XX quanto o Império Americano hoje, esse império não é uma nação, é uma rede, tá? É uma rede de conexões. Assim como a gente tinha a Companhia Britânica das Índias Orientais, a gente tem também hoje uma espécie de monopólio marítimo internacional que é apoiado por financiadores e por mercenários também, tá? Então, a linhagem, ela continua lá dos lordes antigos e dos bancos de Londres e Wall Street e vem até hoje.
as mesmas famílias que comandavam o mundo naquela época do primeiro grande conflito mundial, continuam comandando hoje, tá? Então, para esse grupo, os BRICS compõem o maior perigo para o sistema desse império. Então, o poder do Império Britânico se baseava, e agora é a parte mais importante, se baseava em manter o mundo dividido, tá? Presta atenção. Dividir para conquistar, dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. Por que que vocês acham que hoje existe um projeto tão grande para, enfraquecer o contexto familiar? Enfraquecer a relação entre pai e filho, incentivar as pessoas a não terem filhos, por quê? Se você tem uma família grande e você tem famílias de famílias, famílias, primos e famílias fortes, você tem um grupo muito poderoso. Agora, se você divide as famílias, você divide a sociedade. Dividindo a sociedade, você domina com mais facilidade, ok? Então preste atenção. Esse grande poder de domínio se baseava em manter o mundo dividido. Você sabe por que no continente africano, infelizmente, existem tantas confusões? É um continente com tantos problemas. Sabe por quê? Porque quando os europeus chegaram ao continente africano na época do imperialismo para dominar o continente africano, eles pegaram grupos que eram amigos e separaram, e pegaram grupos que eram inimigos e colocaram juntos para manter sempre o pessoal dividido e fraco. Divisão é igual a fraqueza, unidade é igual a força, beleza? É por isso que no livro do Ray Dalio, eu já citei o livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, ele mostra que um império ele começa a desmoronar quando ele começa a se dividir, quando começa a haver divisões internas, brigas internas, polarizações, né, conflitos civis. Então, meus amigos, uma sociedade dividida é uma sociedade fraca. E geralmente uma sociedade dividida, ela é dividida porque alguma força de cima implementa essa divisão através de uma engenharia social, de uma propaganda, tá? Então, o poder do Império Britânico se baseava em manter o mundo dividido. Manter o continente africano dividido, manter os indianos divididos também, tá? E utilizar esses locais como colônias de matéria-prima. Os mares eram as autoestradas desse lucro, tá? E o desenvolvimento das outras nações era um perigo. Daí vem aquele conceito da política do equilíbrio das nações. Qual que é a ideia da política do equilíbrio das nações? Não deixar nenhuma nação progredir muito, porque se uma nação progride muito, ela vira um perigo para o sistema estabelecido. Então, o que que acontece? Quando o país começa a desenvolver muito, um país começa a ficar muito rico, muito poderoso, muito unido, união é poder, divisão é fraqueza. Quando o país fica muito unido, muito poderoso, o que que as potências fazem? Instauram um conflito por procuração. O que que é um conflito por procuração? Eles dão dinheiro e incentivo para todos os vizinhos desse país que está crescendo muito, para que esses países partam para cima desse pessoal e acabem com eles, tá? A Alemanha, ela estava se tornando tão forte nesse período que foram necessários 2 conflitos mundiais para segurar a onda da Alemanha e impedir a Alemanha de virar uma potência global, tá. Então, por cima de todos os problemas que a gente sabe, do Adolfinho Bigode, né, do Bismarck e toda aquela ideia da nação alemã, existia ali uma estratégia internacional para impedir que a Alemanha se tornasse a, potência global. Então, a Alemanha estava se fortalecendo tanto que foram necessários 2 conflitos globais contra a Alemanha para conseguir tirar a Alemanha de cena, tá. Lembre-se, o primeiro grande conflito mundial, ele foi liderado pelo general Ludendorff, na Alemanha, a Alemanha perdeu, a Alemanha ficou numa situação muito complicada em termos de finanças, porque ela teve que pagar reparações do conflito, e isso levou à aquela República de Weimar, né, que, veio essa ideia de que a Alemanha precisava se vingar e dar a volta por cima, aí veio mais um conflito mundial contra a Alemanha também, tá. Então, se você parar para pensar com calma, o primeiro grande conflito mundial e o segundo foram contra, era todo mundo contra a Alemanha, para impedir a Alemanha de se transformar numa grande potência. Meus amigos, essa Alemanha de hoje é Pequim.
E o que está sendo programado para o mundo hoje é todo mundo partir para cima de Pequim. Mas para todo mundo partir para cima de Pequim, você tem que tirar os amigos de Pequim de cena e você tem que convencer o mundo que Pequim é o novo bicho-papão. Então, hoje, dia 20 de junho, eu estou falando para vocês as coisas antes delas acontecerem. Daqui a um tempo você vai. Anote o que eu estou te falando, tá? Momento. Mãe de Ná. Anote o que eu estou te falando. Daqui a um tempo você vai começar a ver uma demonização total de Pequim. Pequim será culpada pela crise sanitária, Pequim será culpado por o que aconteceu nas disputas pela Casa Branca em 2020 e Pequim será culpado por ter ajudado os iranianos. Eles vão colocar a culpa de tudo em Pequim e vão conseguir fazer um consenso internacional contra Pequim. E eu digo para você, provavelmente esse momento de tirar Pequim de cena irá configurar aquilo como a gente entende de terceiro grande conflito mundial. O terceiro grande conflito mundial vai começar ali no Oriente Médio, está começando agora, né? Mas isso é a primeira etapa, mas o negócio vai esquentar mesmo quando forem partir para cima de Pequim. Essa será o verdadeiro terceiro grande conflito mundial, beleza? Anota aí o que eu tô te falando, tá? Pode ser que não aconteça, mas é a tendência que eu estou vendo hoje, já que a mídia norte-americana está demonizando Pequim, dizendo que Pequim não apenas descumpriu as sanções contra os iranianos, mas Pequim também teria interferido nas disputas pela Casa Branca de 2020, tá? Então, meus amigos, após a Guerra Civil Americana, as ferrovias da América do Norte, da Rússia e de partes da Ásia, elas estavam prometendo ali alternativas terrestres para o Império Marítimo Britânico. Quando os Estados Unidos começam a se fortalecer, quando Moscou começa a se fortalecer no contexto ali antes do primeiro grande conflito mundial, o que, que os países estão fazendo? Para tentar sair do monopólio marítimo britânico, eles começaram a fortalecer as ferrovias, ok? E foi exatamente por isso que as oligarquias da época, os poderosos da época do Império Britânico, se mobilizaram para destruir esses países que estavam progredindo nas suas ferrovias e montando um sistema de comércio paralelo ao comércio marítimo britânico monopolizado pela Inglaterra, ok? Então, meus amigos, naquela época foi isso e hoje foi isso, ok? Então, até hoje, a estratégia é manter os países sempre no subdesenvolvimento. A matéria, a estratégia é impedir o progresso das nações concorrentes, tá? Então a gente está vendo conflitos, sanções, mudanças de regime, tudo isso é para impedir que certos países construam uma infraestrutura independente, tá? Então, o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento local, o estabelecimento de rotas comerciais terrestres poderosas é o grande oponente, é o grande inimigo, tá? Por quê? Vou te falar uma senha aqui para você não ser mais bobinho na hora de interpretar as coisas. Quem controla o mar, controla o mundo, ok? Essa era a doutrina do almirante, que é o almirante Alfred Thayer Mahan. E ele escreveu esse livro, A Influência do Poder Marítimo sobre a História. O livro é de 1890, tá? E esse livro, até hoje, depois de tantos anos, ainda norteia a grande estratégia americana. Qual é a grande estratégia americana, então? Proteger as rotas marítimas, se apoderar dos minerais dos países e atrapalhar o progresso terrestre das demais nações. Ou seja, a elite anglo-americana, ela está ali geograficamente isolada, né, porque está no Ocidente, mas ela interfere no globo inteiro, tá? Eles colocam bases em ilhas, em continentes ali. Então, como as potências coloniais que vieram antes, né, do que a gente está vendo hoje, na época das colônias, eh, eles não governam pelo exemplo, não governam pelo carisma, não governam pela moral, mas eles governam pela força, especialmente a força naval, ok? Se você olhar a quantidade de embarcações que os Estados Unidos têm, meus amigos, é muito maior do que os demais países. Porém, hoje, a capacidade de Pequim de fabricar embarcações novas é muito maior do que a capacidade americana. Além disso, também, hoje até as embarcações comerciais lá em Pequim precisam estar preparadas para
eventualmente serem transformadas em embarcações bélicas. Elas já têm que ter as estruturas preparadas para colocar equipamentos bélicos nas embarcações. Se você quer, eh, se você tem uma empresa de fabricação de navios, um estaleiro, e você quer fazer navios comerciais lá em Pequim, o navio comercial ele já tem que atender uma legislação lá de Pequim para deixar esse navio preparado para virar, em caso de necessidade, um navio bélico, tá? Então, meus amigos, o grande pesadelo para o império que está dominando o mundo é um mundo conectado. É um mundo com ferrovias poderosas, estradas, muita energia, fibra ótica conectando os continentes, isso fugindo do controle da hegemonia global, tá? Então, é isso que a iniciativa do Cinturão e da Rota, que é o Belt and Road, as novas rotas da seda de Pequim, representam, tá? Representam para o Ocidente não apenas uma infraestrutura de concorrência, mas também uma insubordinação a essa ordem mundial baseada em regras, né? Essa ordem mundial atual é a chamada Rules Based World Order. É uma ordem internacional baseada em regras, que é a ordem internacional que é comandada pelos Estados Unidos, principalmente após a vitória americana no segundo grande conflito mundial, tá?